Olá, queridos! Para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão importante que a gente está tratando sobre a Semana da Petição Inicial. Quero parabenizar o Brasil Jurídico pela iniciativa, né? Com certeza vai ser muito útil para todos os estudantes que estão em casa, aproveitando esse momento de isolamento para se aperfeiçoar. Eu quero começar me apresentando a vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Daniele Brito. Eu sou professora aqui da Casa do Brasil Jurídico nos cursos de Direito Condominial e de Registro de Empresas. Sou especialista em Direito Imobiliário, Direito Condominial e Empresarial. E hoje vim aqui nesse nosso estúdio improvisado, porque inclusive saudades dos estúdios do Brasil Jurídico, mas vim aqui para contribuir um pouco com vocês e falar sobre como deve ser feita, quais são os requisitos necessários e importantíssimos e indispensáveis de uma petição inicial quando a gente trata de execução de taxa condominial. Para quem é da área ou para quem deseja se aperfeiçoar na área, já está ciente, já vai saber a partir de agora, que essa é uma das maiores demandas que a gente tem na área do direito condominial. Essa questão da execução de taxa condominial. A inadimplência, ela ainda é um problema, assim, que é uma pedra no sapato da maioria dos síndicos, na maioria dos condomínios. E realmente, para você lidar com elas, com essa inadimplência, você precisa saber que caminho seguir, tá? Não adianta simplesmente achar que vai cobrar na justiça de qualquer jeito, que só o fato de ajuizar uma ação já garante o direito do condomínio a receber os valores, porque não é assim. A petição inicial de uma execução de taxa condominial, ela é repleta de alguns requisitos que, se não forem cumpridos, vai deixar de existir, tá? Quando a gente fala aqui em um processo de execução, a gente fala inicialmente em um processo, em regra, né, mais célere, mais curto, que o juiz simplesmente manda pagar se o título ele estiver constituído, né, desde o início. E a gente pula a etapa do processo de conhecimento, que a gente precisa provar que aquele débito existe, que o autor tem direito ao recebimento daquele débito, e a gente chega já na parte final, que é na hora que a gente consegue pegar, abocanhar o dinheiro, receber de volta, né, aquele pagamento que deveria ter sido feito desde o início, né, não precisaria ter sido ajuizado um processo judicial por conta disso, se o devedor tivesse cumprido com a sua obrigação contratual, né, estabelecida ali entre as partes. Então, antes da gente falar efetivamente sobre uma petição, e eu vou disponibilizar para vocês aqui um modelo de uma petição inicial de execução de taxa condominial, e aí vocês só vão adaptar o caso concreto de vocês, mas vai ser de grande valia, eu tenho certeza, porque já indica quais são os documentos necessários e tudo mais. Eu quero que vocês me acompanhem aqui direto no slide para a gente fazer uma introdução sobre essa questão da execução de uma taxa, desse processo executório que a gente não costuma ver, né, no processo de conhecimento, só lá no final, quando a gente chega ao final desse processo. E também para que vocês entendam que as taxas condominiais elas sofreram alteração legislativa com o novo CPC. Eu falo novo CPC, não sei nem porquê, porque o CPC já é de 2015, a gente já está aqui em 2020, ele já deixou de ser novo há muito tempo e tem muita gente que ainda não conhece, né, a letra desse código tão importante. Então a gente vai direto aqui para o slide agora, quero convidar você e eu vou ler com vocês algumas coisas para poder a gente discutir em seguida, tá? Não fiquem preocupados que não vou me estender muito em leitura não, porque eu gosto da aula mais prática também. E para uma aula desse tipo de petição inicial, realmente ela precisa ser mais prática para poder vocês terem o correto entendimento. Então, a partir de agora, acompanha comigo aqui no slide. Pois bem, o Código de Processo Civil, no seu artigo 783, diz o seguinte: ele veio dizer que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, tá? Já no artigo 786, ele diz que a execução ela pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em um título executivo. Quais são as duas lições que a gente tira daí, portanto? É que para você conseguir executar qualquer que seja o documento que você possui,
a gente precisa estar aqui tratando de uma obrigação que seja líquida, que seja certa e que seja exigível, tá? Essa obrigação precisa estar materializada em um título executivo. Volta aqui para mim. Observem o seguinte: não é qualquer título, não é qualquer coisa, qualquer relação que vai permitir uma execução direta no juízo, não. A depender do título, se ele não consubstanciar uma obrigação que seja líquida, certa e exigível, a gente vai precisar necessariamente ajuizar um processo de conhecimento, formar esse título executivo e aí sim, ao final desse processo, a gente executar no processo de execução. Hoje em dia a gente já consegue fazer as duas fases juntas, né? Tenho certeza que vocês já aprenderam isso até esse momento. Mas quando a gente consegue pular essa etapa do processo de conhecimento e já iniciar o nosso processo pela execução, é um caminho assim que a gente evita grandíssimo, tá? Mas então, o que é que vocês precisam saber inicialmente? Como é que eu posso executar uma coisa? Para eu conseguir partir logo para o processo de execução, portanto, eu preciso que a minha obrigação ela seja líquida, certa e exigível e que ela esteja consubstanciada em um título. Combinado até aí? Então volta aqui para o slide para a gente continuar caminhando junto. A obrigação certa. Como é que a gente pode identificar o que é uma obrigação certa, portanto? Porque a gente fala muito, né? Porque um título executivo ele precisa ser líquido, certo, exigível. A gente já entendeu aqui que a nossa obrigação é que precisa ser líquida, certa e exigível. E aí sim, essa obrigação líquida, certa e exigível precisa estar consubstanciada em um título. Mas quando é que ela é considerada certa? Aqui, ó. Ela é considerada certa quando for possível determinar a sua qualidade, quantidade e extensão. E não existe, portanto, nesse caso de obrigação certa, discussão acerca da existência da obrigação e sobre o seu conteúdo, extensão e qualidade. Quando não houver discussão sobre nenhum desses temas aqui, desses tipos, né, de conteúdo, extensão e qualidade, a gente já tem aqui uma obrigação certa, quando a gente consegue determinar tanto quantidade, quanto extensão, quanto qualidade. Quantidade, né? Pois bem, a obrigação ela é líquida quando é possível identificar a quantia devida. Portanto, não há controvérsia sobre o quanto debeato, que é aquela palavrinha bonita que a gente tem em latim para falar de quantia devida, né? Então, ela é líquida quando eu posso identificar a quantia, né, que está substanciada nela. Ela é certa quando eu consigo determinar a qualidade, a quantidade e a sua extensão. E ela vai ser exigível quando inexistir controvérsia sobre a impontualidade, sobre o fato de a obrigação já estar vencida, sobre não ter sido cumprida, tá? Então, a liquidez, a certeza e a exigibilidade não são requisitos de um título, ó o que eu falei, mas são requisitos sim da obrigação. Essa obrigação, no entanto, deve estar escrita, portanto, materializada no título. Quando houver ajuizamento da execução, vai ser levado a juízo o título, tá? Mas um título que já foi, né, ali teve uma obrigação materializada, uma obrigação líquida, certa e exigível. Se houver uma discussão acerca da ausência de liquidez, por exemplo, será o caso de ajuizar um processo de conhecimento, uma vez que só se admite a ausência de liquidez nos títulos executivos judiciais. Volta aqui para mim. Observe, vocês lembram quando a gente está em um determinado processo que o juiz, quando fornece a sentença ao final, ele diz assim, ó, o débito da pessoa, condena a empresa, enfim, a outra parte, o réu, a pagar ao autor a quantia relativa a tais e tais direitos, tá? Liquide-se a sentença. Sentença de liquidação. Aí ele determina o tipo da liquidação que vai acontecer. Até esse momento em que ainda não foi feita a liquidação da sentença, esse título ele ainda não está completamente materializado, certo? Ainda falta essa liquidez. A gente ainda não sabe quanto efetivamente é que aquilo ali vale. A gente só tem uma noção. A partir do momento que é feita a liquidação da sentença, a gente já tem a formação de um título. Esse título executivo vai ser o título executivo judicial. Aí sim a gente admite essa ausência de liquidez, porque vai ter uma fase própria para isso. Quando a gente fala aqui em um título executivo extrajudicial, e esse sim é o caso das taxas condominiais, porque o CPC de 2015 ele elevou, a gente ainda vai ver aqui, ele elevou as taxas condominiais à condição de título executivo extrajudicial.
Quando a gente fala desse tipo de título executivo, o extrajudicial, a gente necessariamente já precisa estar com a liquidez, a exigibilidade e a certeza, né, completinhos ali, formadinhos no título, tá? Porque senão, nosso processo de execução com certeza vai estar corrompido e a gente vai precisar necessariamente ajuizar um processo de conhecimento para poder ter a liquidez, ter a certeza, ter a exigibilidade daquela obrigação consubstanciada no título para ter validade, para o nosso processo correr direitinho, para a gente conseguir efetivamente, receber o dinheiro, tá? Porque é o que interessa no final das contas. Tudo bem até aí, gente? Então, ok, nós vamos continuar, ok? Volta comigo direto para o slide. Pois bem, o CPC 2015, né, também no artigo 785, ele veio dizer pra gente que a existência de um título executivo extrajudicial, aqui é o nosso caso, né, lembra que eu já mencionei antes que o Código de Processo Civil de 2015, ele elevou a taxa condominial ao status de título executivo extrajudicial, dentre outros, tá? Então, o que foi que o CPC disse no artigo 785? A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter um título executivo judicial. Então, se eu tenho um título executivo extrajudicial, mas eu não quero, por algum motivo, ajuizar diretamente a execução, eu posso sim ter um título, ter um processo de conhecimento, dar entrada no processo de conhecimento, fazer audiência, até a gente conseguir consubstanciar esse título ao final, liquidando, tá? É uma faculdade da parte. Por que a gente poderia fazer isso, Dani? Se pergunta, né? Você deve estar se perguntando, que eu também, no início, quando eu comecei a estudar esse tipo de coisa, eu ficava assim meio duvidosa, né? Por que o código trouxe isso? Mas observem comigo. Em caso de execução de taxa condominial, por que isso é válido? A ação de execução ficaria limitada às taxas vencidas. Ó a interpretação, presta atenção aqui, viu? As taxas vencidas, não alcançando as vincendas ao curso do processo. Logo, o processo de conhecimento em uma relação de trato sucessivo é importante para alcançar tais valores na fase de liquidação de sentença. Volta aqui para mim, para o vídeo. Gente, é o seguinte, a interpretação desse artigo, quando a gente pensa em uma taxa condominial, seria essa. Quando a gente fala em liquidez, em certeza, em exigibilidade, né? A gente considera um título que já foi formado, tá? A gente já tem ali uma taxa condominial formada de alguma forma através do boleto, a gente tem, foi definido em assembleia, a gente tem todos os requisitos que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso modelo, que já estão presentes. Então, a gente ajuiza já sabendo que a gente tem tudo formadinho ali só para poder executar. Só que isso não, pela letra da lei, quando a gente faz uma análise, e pela doutrina, né, que se iniciou essa discussão, quando a gente pensa em taxa condominial vincenda, né, a que for vencendo ao curso do processo, ao longo do processo, a gente não tem isso formado, nem a certeza, nem a liquidez, nem a exigibilidade. Essa é uma interpretação prévia, tá? Por que prévia, Dani? A gente vai voltar para o slide que eu quero mostrar para vocês. O STJ foi instado, né, a se manifestar sobre isso no julgamento de algum recurso. Não foi ainda um recurso daqueles em sede de demandas repetitivas, mas é possível que isso aconteça em algum momento. Mas a interpretação do STJ foi diferente no caso de taxa condominial, tá? Houve muito debate sobre se a gente precisaria ajuizar uma ação de execução para cumprimento, né, para recebimento dos valores daqueles títulos já vencidos, daqueles boletos de taxa condominial já vencidos, e a gente precisaria, é o que estava se aplicando muitos juízes estavam fazendo isso. No que diz respeito aos títulos que fossem vencendo, tinha que ajuizar um processo de conhecimento. Por quê? Por conta da interpretação da letra fria da lei. Só que o STJ discordou desse tipo de interpretação. E aí sim eu quero chamar você direto aqui para o meu slide para poder a gente entender o que foi que aconteceu com essa interpretação da STJ. Vem cá comigo. Pois bem, o RESP de número 1759.364 foi lá do Rio Grande do Sul. Tratou disso, da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas em execução de título extrajudicial fundado em cotas condominiais. Ele que foi bem específico, tá?
O STJ entendeu que, com base nos princípios da efetividade e da economia processual, foi a terceira turma que julgou esse processo, seria válida a inclusão de parcelas vincendas em ação de execução de dívidas condominiais até o cumprimento integral da obrigação. Então, isso que eu disse aqui, de por que você precisaria, de acordo com o código, né? Eu tenho um título executivo extrajudicial, mas ainda assim eu quero ajuizar um processo de conhecimento. Por que isso se aplicaria no nosso caso? Para formar esse título executivo também no que diz respeito às parcelas que vão se vencer. Mas nesse caso específico da nossa obrigação de taxa condominial, a gente já pode, quem for ajuizar uma ação, já pode ajuizar levando por base esse entendimento do STJ que está sendo muito aplicado, de que as taxas condominiais, tanto as vincendas quanto as vencidas, podem ser consideradas no processo de execução. Então você faz a planilha, mostra tudo que já venceu e pede para que o devedor ele seja condenado a pagar também as que se vencerem, justamente por conta do princípio da celeridade, da efetividade e com base no entendimento do STJ. Já joga na sua petição inicial aí esse resto que eu tô falando, porque eu acho que vai ser bem melhor, mais ágil, e tem grande chance do juiz que caiu o seu processo seguir, né? Porque já é uma caminhada aí que o STJ vem trilhando. Pois bem, agora a gente vai falar sobre os documentos necessários quando a gente fala de ajuizamento de uma ação de execução de taxa condominial, tá certo? Coloquei bem discriminadinho aqui no nosso material de apoio e também está presente lá no modelo que eu vou disponibilizar para vocês. E agora sim, efetivamente, a gente vai construir a nossa petição inicial de execução de taxa condominial. Até aqui, eu queria que vocês entendessem o que é uma execução, né, mais ou menos, por que a taxa condominial pode ser ajuizada diretamente através do processo de execução, podendo pular esse processo de conhecimento, porque o Código de Processo Civil elevou as taxas condominiais ao status de título executivo extrajudicial. Antes não era assim, antes necessariamente precisava ajuizar o processo de conhecimento primeiro. Agora que você já entendeu que você não precisa perder esse tempo todo em um processo de conhecimento, que já pode ir direto na execução, você já pode dizer, olha, juiz, o condômino não está pagando devidamente as cotas condominiais e ele tem a obrigação de pagar, porque isso foi estabelecido na convenção, isso foi estabelecido em assembleia, tá? Ele recebe boleto regularmente, está em débito, isso é uma obrigação dele como condômino, como proprietário do imóvel. Eu estou lhe apresentando aqui uma planilha e eu quero que ele seja intimado, citado para pagamento, não é mais para se manifestar no processo, não. Eu quero que ele seja instado a pagar esse débito em 3 dias. Se ele não pagar, eu quero que o juiz determine a penhora online das contas dele, eu quero que o juiz determine a penhora de bens, ou eu quero que o juiz determine, em último caso, que o bem imóvel que ele está morando lá possa ser penhorado para quitação desse débito. E aí eu digo a vocês, se engana completamente quem acha que está protegido. Eu conheço muita gente assim, viu? Que acha que está protegido pelo manto da empenhorabilidade do bem de família, porque o apartamento que ele não paga as cotas condominiais é o único bem que ele tem para sobreviver, para poder morar com a sua família, né? Acha que porque é bem de família não vai poder ser penhorado, então pode ficar ali, devendo o condomínio, tranquilão. Não é assim, gente. Uma das poucas exceções para essa regra da empenhorabilidade do bem de família é justamente a execução de cotas condominiais. Outro exemplo é o IPTU, tá? Então, quando você não paga o seu débito condominial, que é uma obrigação sua, a partir do momento que você adquire uma unidade habitacional dentro de um condomínio, você está sujeito a perder o seu apartamento, sua casa, a sua unidade, o seu imóvel, ainda que esse seja o único bem que você tenha para morar, ainda que esse seja o único bem que você tenha para viver com a sua família, ok? Então, o que vai acontecer? A depender da quantidade, do preço dessa dívida, o imóvel ele vai a leilão e depois que for a leilão, é abatido o valor dessa dívida, levado para o condomínio, né? Transferido para o condomínio. A diferença você recebe de volta e aí você que vai procurar um outro apartamento para comprar, porque aquele você não vai morar mais. Ou
Se a dívida for superior, você perde o apartamento e você ainda fica devendo, viu? Você ainda vai ter que ter outro tipo de constrição aí dos seus bens, dos seus pertences, para poder pagar esse débito condominial. Se for igual, fica elas por elas, né? Como a gente costuma dizer. Mas tenha consciência de que, se você não paga o seu débito condominial, você pode sim perder o seu bem. E aí, a partir de agora que você já entendeu que você pode perder o seu bem e que você pode ajuizar diretamente, se você for o condomínio, esse processo executório, porque a sua taxa de condominial é considerada um título executivo extrajudicial, você já entendeu inclusive o porquê, a gente vai agora analisar quais são os documentos necessários para que a sua petição inicial ela esteja redondinha e que não haja indeferimento da petição, declaração de inépcia, nada do tipo que venha atrapalhar o seu procedimento. Combinado? Vem aqui comigo então, direto para o slide. O que é que a gente tem aqui, ó? Para que a gente possa executar essa taxa condominial, a despesa condominial ela precisa ter sido prevista na convenção ou em uma Assembleia Geral, né, estabelecendo essa cobrança. A convenção a gente já sabe, quem não sabe tem que comprar meu curso de direito condominial, que faz lei entre as partes, tá? Ela só não pode ter previsão contrária ao Código Civil, mas dentro do condomínio ela é como se fosse lei, tem que obedecer sim. Portanto, tem que haver a previsão do débito condominial, da despesa condominial na convenção, ou então uma assembleia ela tem que ter sido instituída para tratar desse assunto. Se não houver essa previsão, o que eu não indico, tem que estar na convenção. Deve existir prova documental de que houve a cobrança da despesa condominial por boleto ou por outro meio. Então, você apresenta, né, que apesar de enviar do boleto para o apartamento do condomínio por e-mail é uma boa forma que você envia, mas não consegue... depois não foi computado nenhum tipo de pagamento. Tem que provar isso daí. Tá. Deve existir prova documental de que houve cobrança de despesa condominial por boleto ou por outro meio, devidamente entregue ao condômino. Tá vendo? Por correio ou por e-mail. Se for por correio, com aviso de recebimento ou um recibo, você pede para ele assinar ali quando for entregar o boleto. O porteiro que costuma entregar, né? Mas tem que ter essa prova de que o condômino ele foi cientificado daquela dívida e não pagou porque não quis. Tá? Os documentos indicados, já vai anotando aí para você não errar. Cópia da convenção do condomínio tem que ter, ok? Comprovante de propriedade do imóvel, para poder o condomínio, dizer que o polo passivo está sendo preenchido pela pessoa que é responsável por esse débito, que no caso é o proprietário, né? O boleto condominial também tem que acompanhar a petição inicial, ok? Todos eles que estão em aberto. Há algumas atas que comprovem, né, a aprovação das despesas, ata de assembleia, documentos que comprovem essas despesas, ata de eleição do síndico, porque quem está representando o síndico, o condomínio ali naquele ato, naquele processo, é o síndico, então você leva a ata de eleição dele. Existe um entendimento aí que o administrador também pode, né, ser representado, você tem que levar também um documento que comprove, representar o condomínio no caso, ou algum preposto que tenha sido eleito em assembleia para esse fim. Aí você leva a ata que elegeu esse preposto, essa pessoa que não é o síndico, para representar o condomínio nessa ação, tá? Linhas gerais é o síndico, e aí você leva a ata de eleição do síndico. O demonstrativo de débito atualizado até a data de propositura da ação também tem que estar, viu? Nesse caso, deve constar do demonstrativo o nome completo do devedor, o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros de mora aplicada, o termo inicial e o final da correção e dos juros aplicados e eventuais descontos, se concedidos, tudo em conformidade com o parágrafo único da letra D do artigo 798 do CPC. Aí você demonstra por ata ou convenção a data de vencimento da obrigação de pagamento das cotas condominiais. Certo? Volta aqui comigo. Tava aqui mexendo no cabelo, lembrei de Márcio, viu? Márcio Câmara do Brasil Jurídico. Ele disse, professora, você mexe nesse cabelo o tempo todo, seu cabelo já tá arrumado e você bagunça. É mania que não se restringe aos estúdios do Brasil Jurídico, né? Mas voltando aqui, eu quero ir agora com vocês para o modelo que eu preparei de execução, de petição inicial mesmo de taxa condominial, que é o nosso tema da semana. Mas eu quero que vocês tenham em mente que essa documentação toda aqui é necessária para acompanhar a sua petição inicial. Não adianta você fazer a petição inicial
linda, recheadinha, preenchendo todos os requisitos que eu já coloquei no modelo aqui para você preencher e não levar essa documentação junta, tá? Então vocês vão entender, vocês vão olhar para essa documentação e pensar assim, poxa, a minha petição inicial depende disso. Se eu não fizer, se eu não reunir essa documentação aqui, que é necessária, independe do que eu faça com minha petição inicial, ela não vai ter funcionalidade, não vai ter validade, o juiz não vai nem considerar, certo? Aí você vai ter que ter um trabalho de abrir um processo de conhecimento, formar esse título executivo, judicial dessa vez, né? Sendo que você poderia, por uma questão de organização prévia, porque isso daqui, essa documentação que eu coloquei toda no slide aqui, deve ser a documentação utilizada pelo condomínio na vida, no geral, certo? Se lembra disso. E aí você perde essa oportunidade de agilizar o seu processo. Advogado, estou falando direto com você. Você tem que orientar o síndico do condomínio que você assessora de que essa documentação é necessária, tá? É importante você saber disso, porque muito advogado come mosca sem necessidade nenhuma, tá? Perde, deixa de apresentar um trabalho de valor. Aí depois como é que você vai justificar para o síndico? Poxa, eu dei entrada lá no processo, mas o juiz não quis dar continuidade não, indeferiu, extinguiu o meu processo sem resolução de mérito, a gente vai ter que ajuizar de novo. Quando o síndico vai perguntar, poxa, o que foi que aconteceu? Você não sabia que você precisava dessa documentação? Porque não se engane, o cliente procura saber o que houve, viu? Vai olhar o processo, vai procurar, vai perguntar a algum amiguinho advogado que existe, o que foi que aconteceu, entendeu? Como a classe é desunida, a gente precisa quebrar isso de logo. Vai dizer que foi erro do advogado. Enfim, evite. Você está aqui hoje para aprender que essa documentação é essencial a um processo de execução de taxa condominial, tá? Então agora eu quero lhe convidar a ir comigo analisar esse modelo de taxa condominial, de execução de taxa condominial, para a gente pontuar quais são os requisitos necessários para uma boa peça de petição inicial. Combinado? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Prontinho. Aqui a gente tem um modelo de petição inicial que eu deixei aqui, vou disponibilizar no site para vocês. Quero iniciar chamando a atenção que o nosso novo, que já não é tão novo assim, Código de Processo Civil, ele mudou a nomenclatura de como a gente deve chamar os nossos meritíssimos juízes, tá? Agora a gente chama diretamente assim, excelentíssimo juízo, direto aqui no juízo. A gente não coloca juiz, das tal vara, não sei o que, entendeu? MM juiz, não sei o que. A gente já coloca essa nomenclatura. Ah, Dani, tá errado usar do outro jeito? Não tá, mas tá desatualizado, né? É melhor a gente usar assim como o CPC orientou. Foi o inciso 1 do artigo 319 do novo CPC. É o novo endereçamento, ok? Nesse caso aqui, quando a gente está falando de cobrança de taxa condominial, a minha orientação é que você ajuize seu processo diretamente na vara dos juizados especiais da comarca da sua cidade, porque você evita, né, o pagamento de custas, havendo... Não tem custas em primeiro grau, em segundo grau é discutível, né? E quando, no caso do condomínio, que você já tem segundo grau, entre aspas, tá, gente? Na turma recursal mesmo. No caso do condomínio, que você já tem certeza ali através daquele boleto, daquele título executivo extrajudicial, você certamente não vai ser condenado em custas, né? Porque o seu direito existe. Então, vai logo direto para o juizado, porque evita qualquer tipo de discussão desnecessária. Aqui você vai qualificar o condomínio completamente, tá? Colocar a razão social dele aqui, e aí qualifica completamente. O nome do condomínio, representado nesse ato por seu síndico, a qualificação. Aqui você coloca o CNPJ, tá? Do condomínio também. Se você já tiver um CNPJ no seu condomínio, oriento que tenha, tá? Que um condomínio regular realmente evita muito problema. Falo disso no meu curso de Direito Condominial. Aí você coloca a razão social e o CNPJ, representado nesse ato por seu síndico, devidamente constituído, conforme consta na ata de eleição anexa. Aí você qualifica completamente o síndico, ó. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, título, ou cédula de identidade, CPF, domiciliado no endereço tal, coloca completamente. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência por seu advogado, que está assinando, né, constituído mediante instrumento de procuração anexo, ajuizar, e aqui é o fundamento legal. Artigo 784, inciso 10 do Código de Processo Civil, e aí a gente vai combinar com o 1333, inciso 1 e
e o 1348, incisos 2 e 7 do Código Civil e demais aplicáveis à espécie. Aqui são as obrigações do condômino, né, que tem a obrigação de pagamento de taxa condominial. Aqui fala do título executivo extrajudicial no novo CPC. Enfim, é a fundamentação mesmo legal que você precisa para constar na sua petição inicial. Aí você vai ajuizar, né, a ação de execução de título extrajudicial, que são as cotas condominiais nesse caso. Em face de fulano de tal aqui, que você vai qualificar completamente também, que é o proprietário, tá? Nunca inquilino, sempre proprietário ou promitente comprador. E você vai começar aqui sua petição inicial com os fatos necessários. Você vai contar a historinha. O que são os fatos, você vai contar a historinha, né? Vai dizer que o executado ele é proprietário. Nesse caso, como a gente está falando de uma execução, a gente não usa autor e réu, a gente usa exequente, executado, tá? Aí a gente vai dizer que o executado ele é proprietário do apartamento de número tal, local... Aqui é um modelo, você pode colocar como você quiser, contar a sua historinha do seu jeito, tá? Porque é importante que você tenha o seu modelo feito e não use o meu completamente. Até mesmo porque esse daqui que eu uso, ou esse modelo que eu estou disponibilizando a vocês, nem é exatamente os que eu uso. Eu sempre acrescento coisas decorrente do caso concreto na minha historinha, né? Isso aqui é um modelão que vai servir para você se guiar. Então, ele é proprietário do apartamento tal, esse apartamento é localizado no condomínio, né? Que a gente está tratando aqui. Esse proprietário reside lá, e aí ele é considerado condômino por isso, porque é o proprietário. E ele é responsável pela quitação das taxas condominiais. Você vai contar a historinha completa aqui, conforme a convenção e conforme o artigo do Código Civil. Você vai dizer que ele não vem cumprindo com a obrigação de pagar as despesas condominiais. E aí você já vai anotar aqui, colocar, tá vendo? A cópia da matrícula. Por quê? Porque você está comprovando a propriedade do condômino. Você está validando a inclusão dele no polo passivo da lide. Então, ele está em débito com o pagamento dos meses de tal a tal e totaliza a quantia líquida certa exigível. Ó, nossos requisitos aqui. Já estou dizendo ao juiz, se ligue, viu, juiz? Se ligue que eu cumpri. Pronto, o valor tal. A convenção do condomínio, eu costumo colocar o número para facilitar a vida do juiz. Acho que o que a gente puder facilitar, eu ajudo. Ela estabelece o vencimento dos rateios de despesas condominiais no primeiro dia útil de cada mês. A multa de 2% para o pagamento após o vencimento, prevendo ainda multa, juros de mora de 1% ao mês. E ela autoriza a cobrança de correção monetária desde o vencimento da obrigação, além de honorários advocatícios, né? Os honorários do advogado no percentual de 10%. Aqui é o geral, viu? Se na convenção do condomínio que você estiver assessorando tiver uma previsão diversa, você vai adequar aqui conforme for. E aí, até a presente data, está demonstrado o débito do executado conforme a seguir. Você coloca a planilha aqui do débito, especificando bonitinho para facilitar a vida do magistrado. Você vai dizer que está anexando a presente exordial a cópia da ata de Assembleia Geral que aprovou a previsão orçamentária, tá? E você vai dizer qual é o seu direito nisso tudo aí. Você vai dizer que está fundamentando no artigo 784 do 10 do CPC, né, que as cotas condominiais ordinárias e extraordinárias constituem o título executivo extrajudicial. Tá vendo como foi importante a gente trazer aquela introdução para vocês entenderem? Esse é o seu fundamento da petição. E que está preenchendo os requisitos necessários, tá? Aqui são os deveres do condômino, que realmente ele tem a obrigação de contribuir para a quitação das despesas do condomínio. E desse modo você está dizendo que está anexando, junto com a petição, os documentos que são necessários. Deixa eu até corrigir, ó, que botei necessário. Escrevi errado aqui na hora. Necessários à propositura da presente ação. Quais sejam: cópia da convenção do condomínio, boleto condominial, atas que aprovaram as despesas, ata de eleição do síndico, procuração outorgada pelo síndico, demonstrativo de débito atualizado até a data de propositura da ação, demonstrativo por ata ou convenção, da data de vencimento da obrigação de pagamento da cota condominial. Isso aqui são os documentos necessários que eu já tinha, inclusive, falado com vocês antes, tá? Só deixei aqui por escrito para facilitar e para você mostrar para o juiz que você cumpriu a obrigação de trazer na lide, no processo, efetivamente, os documentos essenciais. E aí você vai colocar os pedidos aqui. Quais são os pedidos? Você vai pedir a citação do executado por via postal com a R para que efetue o pagamento da importância de tanto nos termos da planilha do débito em anexo no prazo de 3 dias.
Você vai pedir para que seja condenado em honorários advocatícios de 10%, sob pena de serem penhorados tanto os bens quanto bastem para a solvência do crédito. E aí você fundamenta onde é que está. Não realizado o pagamento do prazo legal, requer seja realizada a penhora online das contas, como eu falei, né? Enfim, aqui, ó, a avaliação do imóvel para o caso dele não pagar, você penhorar, pedir a penhora. E aí alguns outros pedidos extras. Expedição de certidão para averbação junto ao cartório de registro de imóveis, para poder informar que há essa pendência aí. A inclusão do executado no cadastro de inadimplentes. Pagamento das parcelas vincendas tem que ter aqui, senão o juiz não vai colocar, viu, por conta própria. E aqui o que a gente já sabe mesmo, que é o modelo de toda a petição inicial. Ah, Dani, você esqueceu de dizer que precisa dizer que tem interesse na audiência. Não, porque eu não estou tratando aqui de um processo de conhecimento, eu já estou indo direto para a fase executória. Existe a possibilidade de audiência em sede de execução? Existe. Mas não é necessariamente um requisito da petição inicial. O juiz pode instar você a se manifestar no curso da execução se você quer ou não participar de uma audiência junto com a outra parte para poder chegarem a algum acordo. Vocês estão entendendo? Funciona mais ou menos assim. Esse modelo vai estar disponibilizado para vocês. Façam o modelo de vocês real e oficial. Aqui é apenas uma ajudinha que eu estou dando, mas eu espero que tenha ficado claro o que é que precisa ter. De resto, o que passou disso daqui é acréscimo que você deu para poder, né, tornar sua petição inicial mais legal, mais bonita, mais bem fundamentada. Agora, não estenda demais também não, porque o juiz não gosta de petição grande, principalmente quando a gente está falando de execução. Deu para entender? Prontinho, chegamos juntos até aqui, até o final. Não vou me estender mais, sou uma pessoa que fala muito, se vocês me deixarem, quando eu gosto do assunto, então, eu ia ficar aqui falando horrores sobre direito condominial com vocês. Então, vou me despedir por aqui. Espero que tenha conseguido, né, contribuir de alguma forma para o crescimento de vocês. Convido vocês a conhecerem realmente o meu curso de Direito Condominial, que está disponível no site do Brasil Jurídico. Me sigam nas redes sociais, é o Daniele N. Brito. Daniele N. Brito, fechadinho, é porque tinha uma DV antes, mas eu tirei. Daniele N. Brito. Lá eu compartilho com vocês algumas dicas sobre direito imobiliário, condominial e também empresarial. Certo? E para mim foi um prazer poder participar aqui dessa semana da petição inicial com grandes nomes aí que estão colaborando muitíssimo para a vida de vocês. Nos vemos no nosso encontro ao vivo e quem tiver dúvida, fique à vontade para compartilhar comigo lá. A gente vai fazer o possível para esclarecer todas as dúvidas de vocês, ok? Muito obrigada até aqui. E continuem jogando duro aí, estudando, aproveitando esse momento de isolamento para se aperfeiçoar mais ainda, porque quando tudo isso acabar, tenho certeza que você vai estar melhor do que quando entrou, ok? Até lá, até mais, até de volta aos nossos estúdios. Um grande beijo, bom trabalho para todos vocês e muito bom estudo. Tchauzinho, gente!